Olha só esse número. A rejeição do Lula é de 44%. E você? Vai votar no Bolsonaro ou no Lula nas eleições de 2026? Deixe no comentário. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que está agitando o cenário político brasileiro. A alta taxa de rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme revelado por pesquisas recentes. Nosso objetivo aqui é analisar esses dados de forma criteriosa, buscando entender o que eles podem significar para as próximas eleições presidenciais de 2026. A ideia é que, ao final desta análise, você possa refletir sobre esses números e formar a sua própria opinião, que, claro, esperamos que compartilhe conosco nos comentários. Recentemente, o Instituto Meio Ideia divulgou um estudo que acendeu um alerta no Palácio do Planalto. A rejeição a Lula atingiu a marca de 44%. Esse percentual não é apenas um número frio. Ele representa uma parcela significativa do eleitorado que, por diversos motivos, não consideraria votar no atual presidente. Para termos uma dimensão comparativa, o mesmo estudo apontou que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, possui uma rejeição de 34%. Embora ainda seja um número considerável, a diferença de 10 pontos percentuais entre os dois é digna de nota e pode ter um impacto substancial no cenário eleitoral que se desenha. Essa comparação não é meramente acadêmica. Ela nos permite visualizar a dinâmica das forças políticas e as percepções do eleitorado em relação a figuras proeminentes. Afinal, o que está por trás dessa rejeição de 44% a Lula? Em termos de apoio popular, um número tão elevado sugere que uma parte expressiva da população se sente desconectada ou insatisfeita com a atual gestão. Essa rejeição não é monolítica. Ela é multifacetada e reflete uma série de desconfianças e críticas. Por um lado, há uma parcela da população que questiona a capacidade do governo de cumprir promessas de campanha, especialmente em áreas como a economia e a qualidade de vida. A inflação, mesmo que em desaceleração, o custo de vida e as dificuldades enfrentadas por muitas famílias brasileiras podem estar alimentando esse sentimento de descontentamento. Por outro lado, há a percepção de que certas crises ou desafios não foram gerenciados de forma eficaz, gerando um ambiente de incerteza e frustração. Os setores mais afetados por essa rejeição são diversos. Naturalmente, eleitores de direita, que já formam uma base de oposição ideológica ao PT e a Lula, contribuem significativamente para esse percentual. A influência das redes sociais e da mídia, com seus ecossistemas de informação muitas vezes polarizados, também desempenha um papel crucial na formação e na solidificação dessas opiniões negativas. Além disso, há grupos que, independentemente de sua inclinação ideológica, apostam em uma mudança política, buscando alternativas fora do espectro tradicional PT-Bolsonaro. Esses eleitores podem estar desiludidos com a polarização política ou buscando novas lideranças e propostas para o futuro do país. A rejeição pode, portanto, ser um sintoma de um desejo mais amplo por renovação e por novas abordagens para os problemas nacionais. Ao compararmos a rejeição de Lula com a de Flávio Bolsonaro, observamos uma dinâmica interessante. Embora Flávio também enfrente uma rejeição expressiva de 34%, o fato de Lula estar 10 pontos percentuais acima sugere que o incumbente, ou a figura mais proeminente do governo, tende a atrair mais críticas e descontentamento. Essa diferença pode ser crucial nas próximas eleições, pois a rejeição é um fator limitante para qualquer candidatura. Um candidato com alta rejeição precisa trabalhar dobrado para convencer eleitores a mudarem de ideia ou para mobilizar sua base de apoio de forma tão intensa que compense a antipatia de outros setores. A dinâmica eleitoral de 2026, à luz desses números, promete ser complexa. A alta rejeição de Lula pode indicar uma fragilidade na sua capacidade de aglutinar apoio, mesmo que ele mantenha uma base fiel. Isso pode impulsionar a busca por alternativas e, possivelmente, fortalecer candidaturas de centro ou de uma direita mais moderada, que busquem se posicionar como o terceiro caminho ou a nova via. A polarização entre direita e esquerda, que marcou as últimas eleições, pode ser mantida, mas com nuances.
A rejeição pode afetar diretamente as campanhas, exigindo que Lula e seu partido elaborem estratégias robustas para reverter essa imagem. A estratégia para reverter uma alta rejeição geralmente envolve a intensificação da comunicação governamental, a apresentação de resultados concretos e a tentativa de reconectar com parcelas da população que se sentem negligenciadas. Para Lula, isso pode significar um esforço maior para destacar avanços sociais, econômicos ou ambientais de sua gestão, e uma abordagem mais direta às preocupações dos eleitores. Por outro lado, a oposição certamente utilizará esses números para solidificar suas próprias bases e tentar conquistar os eleitores insatisfeitos. A polarização, portanto, não se dissipará, mas poderá se manifestar de maneiras diferentes, com a rejeição se tornando um campo de batalha crucial. Analisando o governo Lula, é fundamental considerar tanto os pontos positivos quanto os negativos que influenciam diretamente sua rejeição. Entre os aspectos que geram críticas, a inflação, embora em queda, ainda é uma preocupação para o cidadão comum, que sente o impacto no seu poder de compra. A segurança pública, um tema recorrente de insatisfação nacional, também é frequentemente apontada como uma área onde o governo poderia fazer mais. Além disso, algumas promessas de campanha podem ser vistas como não cumpridas ou não totalmente implementadas, gerando frustração em eleitores que esperavam mudanças mais rápidas e profundas. A percepção de um Estado inchado, com gastos públicos elevados e a nomeação de figuras contestadas para cargos importantes, também contribui para o descontentamento de uma parcela da população. Por outro lado, os defensores de Lula e de sua administração apontam para avanços significativos. A estabilização econômica, o aumento do salário mínimo, programas sociais como o Bolsa Família e investimentos em áreas como educação e saúde são frequentemente citados como sucessos. A retomada do diálogo internacional, o fortalecimento de relações diplomáticas e a defesa de pautas ambientalistas também são pontos valorizados por seus apoiadores. A forma como Lula lida com a rejeição, muitas vezes minimizando-a ou atribuindo-a a ataques políticos e à desinformação, é parte de sua estratégia para manter a coesão de sua base. Para ele e seus aliados, a rejeição é um fenômeno esperado em um ambiente político polarizado e não necessariamente um indicativo de falha de governo. A rejeição está intrinsecamente ligada ao impacto econômico e social das políticas implementadas. Quando a população sente que sua qualidade de vida está melhorando, ou que o governo está atuando para resolver problemas que a afetam diretamente, a rejeição tende a diminuir. No entanto, se o cenário econômico permanece desafiador, com alto custo de vida e dificuldades no mercado de trabalho, a insatisfação se manifesta nos índices de rejeição. A percepção de corrupção, mesmo que em casos isolados ou herdados de administrações anteriores, também pode corroer a confiança pública e aumentar a rejeição. Em resumo, a rejeição de 44% a Lula é um dado significativo que não pode ser ignorado. Ela reflete uma complexidade de fatores, desde questões econômicas e sociais até a polarização ideológica e a percepção da efetividade do governo. Para as eleições de 2026, esse número pode ser um obstáculo considerável para a reeleição de Lula, exigindo uma reavaliação de estratégias e um esforço redobrado para reconquistar a confiança de uma parcela expressiva do eleitorado. A forma como o governo responderá a essa rejeição e como os oponentes a explorarão será determinante para o cenário político dos próximos anos. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: Lula conseguirá reverter essa rejeição até 2026? Ou será que o eleitorado buscará um novo caminho, entregando o poder a outro candidato? Deixe sua opinião aí nos comentários sobre a rejeição de Lula e sobre quem você acha que será o próximo presidente. Sua perspectiva é fundamental para enriquecer essa discussão. Em resumo, a rejeição de 44% a Lula é um dado significativo que não pode ser ignorado, refletindo uma complexidade de fatores que vão desde questões econômicas e sociais até a polarização ideológica e a percepção da efetividade do governo. Para as eleições de 2026, esse número pode se apresentar como um obstáculo considerável para uma eventual reeleição de Lula,
exigindo uma reavaliação de estratégias e um esforço redobrado para reconquistar a confiança de uma parcela expressiva do eleitorado. A maneira como o governo responderá a essa rejeição e como os oponentes a explorarão será determinante para o cenário político dos próximos anos. Considerando os múltiplos ângulos dessa rejeição, é crucial analisar o impacto econômico e social que as políticas governamentais exercem na percepção pública. Quando a população sente que a sua qualidade de vida está melhorando, com estabilidade nos preços, mais oportunidades de emprego e acesso a serviços públicos de qualidade, a tendência é que a rejeição diminua. Programas sociais eficazes, investimentos em infraestrutura e uma gestão fiscal responsável são fatores que historicamente contribuem para a aprovação popular. No entanto, se o cenário econômico permanece desafiador, com uma inflação persistente que corrói o poder de compra, um desemprego elevado ou a percepção de falta de segurança, a insatisfação tende a se manifestar diretamente nos índices de rejeição. A desconfiança gerada por escândalos de corrupção, mesmo que relacionados a gestões passadas ou a incidentes isolados, também pode corroer a confiança pública e aumentar a desaprovação, independentemente dos esforços do governo para se desvincular de tais episódios. A polarização política, um traço marcante do cenário brasileiro, também desempenha um papel fundamental na manutenção ou no aumento da rejeição. Em um ambiente onde as narrativas são frequentemente construídas e disseminadas por bolhas ideológicas, a capacidade de um líder de dialogar com setores fora de sua base de apoio torna-se um desafio. Críticas vindas de veículos de imprensa, de influenciadores digitais e de partidos de oposição são amplificadas e, muitas vezes, utilizadas para sedimentar a rejeição em grupos já predispostos. Por outro lado, a base de apoio de Lula, motivada por uma visão ideológica e por memórias de governos anteriores, tende a se manter fiel, interpretando a rejeição como uma estratégia de desestabilização política por parte dos adversários. Essa dinâmica de nós contra eles dificulta um diálogo construtivo e a construção de pontes para reverter a percepção negativa em segmentos do eleitorado. A questão da governabilidade e da capacidade de entregar resultados concretos também está no cerne da rejeição. Promessas de campanha que não se materializam ou que são implementadas de forma insatisfatória podem gerar frustração e desilusão. A complexidade da máquina pública, a burocracia e as negociações políticas necessárias para aprovar reformas podem retardar a entrega de soluções, mas a expectativa do eleitorado é por ações rápidas e eficazes. A forma como o governo comunica seus avanços e seus desafios é igualmente importante. Uma comunicação transparente e empática pode ajudar a mitigar a rejeição, explicando as dificuldades e os planos para superá-las. No entanto, uma comunicação ineficaz ou percebida como distante pode agravar a situação, aumentando a sensação de que o governo não está atento às necessidades da população. Diante desse cenário complexo, a pergunta que ecoa é: Lula conseguirá reverter essa rejeição significativa até 2026? Ou será que o eleitorado, buscando um novo caminho, entregará o poder a outro candidato, talvez impulsionado pela insatisfação com o status quo? A história política brasileira mostra que a capacidade de recuperação de um líder pode ser surpreendente, mas também que a rejeição, quando consolidada, é um adversário formidável. O desfecho dependerá de uma série de fatores interligados: a evolução da economia, a eficácia das políticas públicas, a habilidade de comunicação do governo e, claro, a performance dos seus adversários. Agora, queremos saber a sua opinião. Você acredita que Lula tem tempo e estratégias para reverter essa rejeição de 44% e se fortalecer para 2026? Ou você vislumbra um cenário onde a insatisfação atual abrirá espaço para novas lideranças e propostas na corrida presidencial? Deixe sua perspectiva aí nos comentários sobre a rejeição de Lula e, mais importante, sobre quem você acha que será o próximo presidente do Brasil. Sua análise é fundamental para enriquecer essa discussão e nos ajudar a entender as nuances do cenário político.